Saudações, irmãos! Bem-vindos a este vídeo especial no nosso canal, a Escola de Profecia. Em primeiro lugar, quero desejar um feliz sábado para todos. Que seja um dia de repouso, um dia de encontro com o Senhor, um dia de reencontro com a família e amigos. Que seja uma bênção para todos nós. Eu decidi reservar este tempo, irmãos, para apresentar-vos o resumo das atualizações proféticas, uma vez que não tivemos ao longo da semana. Sintam-se à vontade. Venham comigo para este vídeo que será muito importante para todos. Aonde estamos na história profética? Só mesmo para começar, eu quero vos levar à palavra de Deus em Romanos capítulo 13, começando do verso número 11. Escutem muito bem o que a palavra de Deus nos diz. Ora, nos versos anteriores ao 11, Paulo convida o povo a viver em amor, porque o dia se aproxima. Ele diz: façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, nem bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Verso 14, irmãos. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vivamos assim, compreendendo o tempo. Irmãos, vamos lá ao resumo das atualizações proféticas deste mês. Neste mês, nós vimos perplexidade entre as nações. O que é profético, é bíblico. Jesus falou claramente que nos últimos dias o mundo estaria em perplexidade, agitação. Mas foi por quê? Devido às ameaças à saúde. E nós vimos que a ONU até fez um alerta devido à gripe aviária. Vejamos. Surto de infecções por bactéria rara e letal no Japão preocupa especialistas. Irmãos, Japão emite estado de alerta por causa de surto de infecção por bactéria rara e letal. E como eu disse, como eu digo sempre na verdade, quase todas as semanas, quase todos os meses, se fala de um novo surto. Isto não é normal, irmãos. Nós não podemos achar que estas coisas são normais. Vejam aqui, bactérias misteriosas e mortais se espalhando no Japão em ritmo recorde. Confundem as autoridades, queridos irmãos. Os eventos finais, ou seja, os sinais do fim, estão confundindo autoridades. Especialistas nem conseguem descrever ou perceber o que está acontecendo em rápida sucessão. Lucas capítulo 21, verso 11. Nós lemos aqui, irmãos, Lucas capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Cientistas da OMS lançaram um novo alerta global para uma possível pandemia bem antes daquela que eles chamam doença X. Por quê? Este é o site oficial das Nações Unidas. É dito: especialistas em pandemia expressam preocupação com a propagação da gripe aviária aos humanos. Agora eles alertaram que esta nova ameaça no mundo, gripe aviária, que já devia nos fazer parar e pensar um pouco sobre o nosso estilo de vida, mas falarei lá no final. Estão nos dizendo que pode surgir uma nova pandemia em breve, tirando aquela doença X, que ninguém sabe qual vai ser o nome. Vejam aqui, irmãos, a grande preocupação, claro, é que ao fazê-lo e infectando patos e galinhas, mas agora cada vez mais mamíferos, esse vírus evolua e desenvolva a capacidade de infectar humanos.
a gripe aviária se espalhou para mais animais de criação. Queridos, aqui está o que você deve saber sobre segurança alimentar. Cepa H5N1 da gripe aviária detectada no leite. Quem diz isto? Organização Mundial de Saúde. Detectada no leite. Já vimos, através das notícias, que as vacas dos Estados Unidos da América já estão infectadas. Não todas. O leite também já está contaminado. Isto vai contaminar o ser humano. O Departamento de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América relata caso humano de gripe aviária H5N1 ligado ao contato com o gado. Queridos, vejam aqui também, 18 de abril de 2024. O risco de a gripe aviária se espalhar para os humanos é uma enorme preocupação, diz a Organização Mundial de Saúde. Agora vejam, irmãos, 19 de abril de 2024. Pessoa diagnosticada com gripe aviária no Texas, dizem autoridades de saúde. Satanás tem um plano. Esse plano é de destruir o homem, destruir a raça humana. Agora, sindicatos e igrejas evangélicas uniram-se para defender a classe trabalhadora. E isto aparentemente não significa nada, não tem nada a ver. Mas só de pensar que os evangélicos estão agora se unindo com sindicatos para defender o trabalho digno, não seria este um eco das palavras do Papa, de defender o trabalho digno? Lembrem-se que no contexto dominical, o domingo entra para preservar a família, conforme várias propostas que a América já colocou. Sites de notícia de saúde falando sobre o bem-estar da família no domingo. O bem-estar do trabalhador descansando no domingo. Vejam, irmãos. A aliança entre sindicatos evangélicos mudam cara do cristianismo nos Estados Unidos da América. Ou seja, irmãos, está havendo agora uma aliança entre sindicatos e evangélicos. E o Espírito de Profecia nos diz que os sindicatos serão um dos instrumentos. Não será o instrumento, será um dos. Então serão vários instrumentos que trarão sobre o mundo um tempo de angústia qual nunca houve. Será uma fonte de perturbação para o povo remanescente de Deus nos últimos dias. Vejam que é dito. Intelectuais detectam o ressurgimento do movimento do evangelho social no país, que alia ensinamentos de Jesus aos interesses da classe trabalhadora. Irmãos. E em face disto, o que podemos esperar, senão uma firme unificação dos nacionalistas cristãos com os sindicatos para defender, então, essa classe trabalhadora? Mas nós já sabemos exatamente o que vai resultar dessa união de sindicatos que defendem o trabalho digno com os nacionalistas cristãos. Parece bonito e maravilhoso, mas em breve, protestantes, sindicatos vão se unir para defender o descanso dominical. Irmãos, ao longo deste mês nós vimos que jesuítas e grupos católicos e cristãos apresentaram seu plano religioso ao Congresso dos Estados Unidos da América. Vejam só. Cristãos evangélicos e representantes da extensa rede de organizações climáticas de Roma, incluindo jesuítas, reuniram-se no Capitólio dos Estados Unidos da América com a intenção de pressionar os legisladores americanos a promulgar políticas climáticas, aquelas descritas na encíclica Laudato Si. Isto é interessante. O evento foi patrocinado pela Catholic Relief Services, com a colaboração da Coalizão Evangélica Latina, a Associação Nacional de Evangélicos, a Rede Evangélica Ambiental, o Movimento Laudato Si, a Aliança Climática Católica, o Gabinete de Justiça e Ecologia da Conferência Jesuíta, entre outras organizações. Irmãos, jesuítas unidos com protestantes para apelar aos membros do Congresso americano a tomarem uma ação climática, isto não nos chama a atenção? Vejam aqui, irmãos, grupos católicos e cristãos compartilham plano religioso, irmãos, plano religioso
para adaptação climática com o Congresso. Interessante esse plano religioso. E veremos mais à frente aonde é que eles se inspiraram para esse plano religioso. Vejam que, irmãos, é dito, grupos católicos e cristãos uniram-se a 20 de março para discutir uma abordagem orientada pela fé. Uma abordagem orientada pela fé para resolver problemas associados à mudança climática num painel de discussão no Capitólio. O evento reuniu funcionários dos gabinetes nas duas câmaras e nos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos da América. Citando a interpretação do Papa Francisco de Gênesis, na sua encíclica sobre cuidar da criação, Laudato Si', esse homem, Goodwin, que é especialista em política da Catholic Relief Services, disse que Francisco chama-nos a lembrar a face humana da crise climática. Qual é a interpretação do Papa Francisco do Gênesis, no contexto da criação, no contexto das mudanças climáticas? Laudato Si nos chama a conversão ecológica. Boa pergunta. Como é que é isso? Como é que é a conversão ecológica? Prontos para a resposta? Isto vem da revista jesuíta americana. É dito, irmãos, a conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental. Abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa Francisco. O que dizem aqui? Que abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso pode ajudar a cultivar essa conversão interior que o Papa Francisco pede. O chamado à conversão ecológica. Deus viu tudo o que tinha feito e realmente era muito bom. Lemos lá que aquele doutor que participou da reunião citou a interpretação do Gênesis do Papa Francisco. Está aqui a interpretação do Gênesis do Papa Francisco, um chamado à conversão ecológica. Deus viu tudo o que tinha feito e realmente era muito bom. É o Gênesis aqui. Agora, um primeiro passo para a conversão ecológica, está falando o Papa Francisco, é apreciar mais profundamente o mistério da criação. E ele cita aí Gênesis capítulo 1, verso 31, Gênesis 2, verso 3. É o Gênesis aqui que o Papa está citando. Agora ele diz, o relato da criação no livro do Gênesis estabelece o padrão do sábado judaico como um dia santo e um dia de descanso. Mas aqui o Papa se contradiz. Como é que ele cita Gênesis, lá na criação, onde não havia nenhum judeu, e ainda diz sábado judaico? Se não existia nem sequer judeu. Vamos continuar. São João Paulo, na sua encíclica Dies Domini, explora o rico significado do dia do Senhor, domingo, à luz das suas origens judaicas. Irmãos, vocês percebem que a interpretação do Papa Francisco do Gênesis, no contexto das mudanças climáticas, é o sábado, o descanso sabático. Mais detalhes vocês podem acompanhar nos vídeos que publicamos ao longo deste mês. Irmãos, foi lançada a campanha climática para o Sábado da Terra. Uma grande campanha para o sábado. Isto é interessante, vejamos. 7 de abril, aí está o site do Sábado da Terra. Desafio lento de domingo. Desafio lento de domingo. Na verdade, eles queriam dizer desafio do domingo lento. Em que consiste este desafio de domingo lento? Eles convidam as pessoas por 2 meses a testar. Aguardar um dia semanal climático durante 2 meses para verem os benefícios que isso trará ao clima. E eu pergunto, depois desses 2 meses, o que vai acontecer? Introducing the Earth Sabbath, a transformative initiative that encourages individuals and communities to dedicate 1 day per week to reducing energy consumption and allowing the Earth to rest. Introduzir o Sábado da Terra, uma iniciativa transformadora que incentiva indivíduos e comunidades a dedicar 1 dia por semana à redução do consumo de energia e permitir que a Terra descanse. Observing an Earth Sabbath can lead to significant environmental benefits, such as reduced carbon emissions, decreased water pollution, and less solid waste production.
Observar o sábado da Terra pode levar a benefícios ambientais significativos, como a redução das emissões de carbono, diminuição da poluição da água e menos produção de resíduos sólidos. Interessante. Benefícios maravilhosos. Separarmos um dia por semana. Mas a minha pergunta é, qual vai ser esse dia? Quando eles falam de sábado da Terra, os irmãos nunca devem se esquecer. Não é do sétimo dia que eles estão falando, é do domingo. Está isto claro? Vamos continuar. To fully embrace the concept of rest, the Slow Sunday Challenge invites participants to maintain the Sabbath for 2 consecutive months. Para abraçar plenamente o conceito de descanso, o desafio de Domingo Lento convida os participantes a guardar o sábado por 2 meses consecutivos. By overcoming the constant busyness that often consumes our lives, we can rediscover the restorative power of slowing down and appreciating the natural world around us. Superando a ocupação constante que muitas vezes consome nossas vidas, podemos redescobrir o poder restaurador de desacelerar e apreciar o mundo natural que nos rodeia. Christians embrace the Earth Sabbath. Christians have a deep respect for the environment as God's creation, leading to a commitment to environmental stewardship. Os cristãos abraçam o sábado da Terra. Os cristãos têm um profundo respeito pelo ambiente como criação de Deus, levando a um compromisso com a gestão do ambiente. The observance of a weekly Sabbath provides both spiritual renewal and a break for the earth, aligning with the broader Earth Sabbath movement. A observância de um sábado semanal proporciona tanto a renovação espiritual como uma pausa para a Terra, alinhando-se com o movimento mais amplo do sábado da Terra. Christians partner with governments, individuals, and communities to address large-scale environmental issues, promoting the long-term health and sustainability of the planet. Os cristãos fazem parceria com os governos, indivíduos e comunidades para abordar questões ambientais de maior escala, promovendo a saúde e a sustentabilidade a longo prazo do planeta. Ok? Então está claro que os cristãos estão abraçando esta agenda do sábado da Terra. E é-nos dito que os cristãos estão fazendo parceria com os governos, com as comunidades, para abordar ainda mais estas questões. E a propósito, o presidente do Malta, numa reunião que teve com o Papa de Roma, disse que Laudato Si é um manual para o mundo inteiro. Vejamos. E na ocasião, o presidente surpreendeu-nos ao declarar que a encíclica Laudato Si foi escrita para o mundo inteiro. Em outras palavras, o presidente do Malta afirma que as encíclicas papais, ou mais concretamente a encíclica Laudato Si, tem autoridade sobre todos os povos do mundo. Vejam aqui, irmãos, o presidente de Malta diz: Papa Francisco fala ao mundo inteiro. Ele disse, quando o Papa Francisco fala sobre questões importantes como mudança climática, ele não está a falar apenas sobre um país, mas está a dirigir-se ao mundo inteiro, diz o presidente maltês. Isto é interessante, porque nos mostra que também as propostas e soluções que o Papa Francisco delineou na sua encíclica Laudato Si também servem para o mundo inteiro. Vejam aqui, irmãos, o presidente destacou o compromisso do Papa com as mudanças climáticas, dizendo que o Papa é muito franciscano na sua forma de pensar, no sentido de que Laudato Si é o hino de São Francisco. E essa é uma das encíclicas, que é um manual para o meio ambiente. Ele diz que Laudato Si é um hino à beleza da natureza. Irmãos, e não podemos achar que isto é coincidência. Líderes políticos e religiosos estão agora a trabalhar juntos para salvar o planeta numa resposta unificada sem precedentes à crise climática. E neste contexto de mudanças climáticas, um fenômeno raro foi visto nos Emirados Árabes Unidos. E que, embora o governo às vezes use manipulação climática para fazer cair chuva, desta vez, como criou muitos estragos, o governo diz que não tem nada a ver. Veja, irmãos, 18 de abril de 2024. Caos em Dubai, enquanto Emirados Árabes Unidos registram chuvas mais fortes em 75 anos. Em 75 anos vem acontecer uma coisa destas. Veja, irmãos, inundações apocalípticas em Dubai sacodem
a cidade perfeita. Nós temos que admitir, nós temos que informar que vários experimentos têm sido feitos ultimamente para alterar o clima da Terra, para impulsionar chuva ou para criar chuva e vários outros eventos climáticos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns dados, alguns vídeos aqui científicos. The UAE is one of the driest countries on Earth, with an annual rainfall of roughly 120 millimeters. Os Emirados Árabes Unidos são um dos países mais secos do mundo, com uma precipitação anual de 120 milímetros. As a result, it has to get creative when it comes to finding solutions for water. Como resultado, é preciso ser criativo quando se trata de encontrar soluções para a água. In the early 2000s, the UAE started performing regular cloud seeding operations. Cloud seeding is the process of increasing the amount of rain produced from clouds. No início dos anos 2000, os Emirados Árabes Unidos começaram a realizar operações regulares de semeadura de nuvens, processo de aumentar a quantidade de chuva produzida pelas nuvens. Ok? Semeadura de nuvens. Um processo científico de aumentar a quantidade de chuva nas nuvens. Isto é interessante. Vamos continuar. So how does it work? It starts here, inside the National Center of Meteorology, where a team is constantly monitoring forecasts, looking for potential clouds to seed. Começa aqui, dentro do Centro Nacional de Meteorologia, onde uma equipa monitora constantemente as previsões em busca de nuvens potenciais para semear as operações. Research 5 operation, can you read me? Once they spot a cloud, they radio the pilots, who then take to the air armed with hydroscopic flares filled with a mixture of potassium chloride, sodium chloride, magnesium, and other materials. Assim que avistarem uma nuvem, eles transmitem em rádio para os pilotos, que então decolam com sinalizadores hidroscópicos, cheios de uma mistura de cloreto de potássio, cloreto de sódio, magnésio e outros materiais. E então, o que fazem esses pilotos com estes componentes químicos, com estes gases? Sobem as nuvens, para então espalhar. Vejam aqui, irmãos. It's essentially salt. When the plane reaches the right clouds, the pilots release the flares. É essencialmente sal. Quando o avião atinge as nuvens certas, os pilotos libertam as chamas. These salts basically attracts the moisture and try to make it condense. Esses sais basicamente atraem a umidade e tentam fazer com que ela se condense. Interessante. Interessante estas pesquisas dos seres humanos modernos. E em face destes eventos assustadores, protestos foram vistos em massa em várias partes do mundo. E por acaso, instaram o presidente Biden para declarar uma emergência climática. As notícias informam que Biden está a considerar declarar uma emergência climática nacional. E de acordo com as informações, Biden teria autoridade parecida com a de Covid, caso declare uma emergência climática. E nós vimos muito bem o que aconteceu no período da Covid. Isto daria ao presidente uma autoridade para usar poderes de emergência para combater as mudanças climáticas sem voto, sem a ajuda do Congresso americano. Centenas de pessoas protestam na greve climática global e exigem que os Estados Unidos da América declarem uma emergência climática. Este grupo foi liderado pelo movimento Sextas-feiras de Greve. Centenas de pessoas marcharam ao redor do Loop para um protesto pela greve climática global, irmãos, para exigir ação climática e pedir ao presidente Joe Biden que declare uma emergência climática. 19 de abril, Casa Branca pondera declarar emergência climática nacional, de acordo com o relatório. Não poderia ser diferente. Logo num ano de eleições. Está aqui. A pressão está funcionando. Biden avalia a declaração de emergência climática. Os ativistas instaram o presidente a continuar a ouvir os milhões de jovens, pessoas de cor e eleitores da classe trabalhadora que exigem uma política climática que vá ao encontro do momento. Irmãos, a pressão está a funcionar. E caso ele declare uma emergência climática nacional, sim, ele pode ordenar às agências federais que implementem regulamentos para reduzir as emissões de efeito estufa.
é que agora, de acordo com o mais recente relatório científico, as mudanças climáticas agravam os vírus, as doenças, as pandemias. Vejamos. A mudança climática pode ser uma boa notícia para vírus, como o Covid. É dito aqui, irmãos, que o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e em espaços interiores parece ser um fator importante no prolongamento da vida das variantes da Covid. Os resultados também mostram como as metas de mudança climática que buscam limitar os níveis de CO2 na atmosfera da Terra também poderiam ajudar a diminuir a propagação de vírus. Agora o clima está conectado à saúde. Veja, irmãos, 29 de abril, hoje, as alterações climáticas representam riscos terríveis para a saúde e os direitos humanos. Agora, o G7 vai se reunir no próximo mês de junho de 2024 e o Papa Francisco é o convidado especial. E, aproveitando esta ocasião, o movimento Sábado da Terra, que acabamos de ver, já está pedindo que o Papa use a sua autoridade moral para propor um sábado semanal para a Terra. Bem, isto pode ser um pouco difícil para o Papa, mas é algo que ele realmente está interessado em fazer. Vejamos, irmãos. One of the most significant proposals should be the introduction of a weekly Earth Sabbath to combat climate change and promote environmental stewardship. As propostas mais significativas deverão ser a introdução de um sábado semanal da Terra para combater as alterações climáticas e promover a gestão ambiental. As propostas mais significativas serão por um sábado semanal da Terra. Vamos continuar. The weekly Earth Sabbath aims to establish a global day of rest and reflection on environmental sustainability, raising awareness and inspiring collective action. O sábado semanal da Terra visa estabelecer um dia de descanso global e reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, aumentando a sensibilização e inspirando a ação coletiva. E podemos estar nos perguntando, o que esta cimeira do G7, esta cúpula do G7 na Itália, tem a ver com o sábado da Terra? Veja, irmãos. By championing the weekly Earth Sabbath, Italy would position itself as a leader in international diplomacy and environmental sustainability on the global stage. Defendendo o sábado semanal da Terra, a Itália posicionar-se-á como líder na diplomacia internacional e na sustentabilidade ambiental no cenário global. The 2024 G7 Summit and the weekly Earth Sabbath proposal could present a unique opportunity to address pressing global challenges and foster international cooperation. A Cimeira G7 2024 e a proposta do Sábado da Terra poderiam apresentar uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais prementes e promover a cooperação internacional. A Itália vai se posicionar como líder na diplomacia internacional a favor de um Sábado da Terra. Isto é interessante, irmãos. E a propósito, aonde está Roma? Aonde está o Vaticano? Na Itália. E eles dizem que esta vai ser uma oportunidade única para enfrentar os desafios globais. E o Vaticano também surpreendeu-nos ao afirmar abertamente diante do mundo que o mundo precisa da liderança moral, da autoridade moral do Papa Francisco para lidar com os desafios globais de hoje. Vejam, irmãos, o Vaticano deveria fazer mais para influenciar a ação climática da ONU. Eles agora falam abertamente. E eles argumentam que só o Papa de Roma pode tornar-se a figura moral e política que o nosso mundo precisa desesperadamente. O Papa Francisco emitiu uma impressionante variedade de escritos, instando-nos a despertar para as calamidades do nosso comportamento coletivo. As proclamações morais do Vaticano sobre a turbulência global de hoje são bem-vindas e muito necessárias. E eles dizem, mas francamente, precisamos de algo mais tangível do que palavras inspiradoras a fluir da caneta do Papa. Precisamos de ação, o tipo de ação que só a Santa Sé pode realizar, queridos irmãos. O tipo de ação que só a Santa Sé pode realizar.
O tipo que transforma as proclamações proféticas em ação de princípios. Queridos, vamos continuar. Eles dizem que o mundo anseia por liderança moral e política. Quem, no nosso mundo atual, está em condições de ser reconhecido tanto na política quanto na religião como líder moral e político? Vamos continuar. Francisco está posicionado para providenciar isto. Eles dizem claramente que quem que pode ser o líder moral e político do mundo hoje? O Papa Francisco. Queridos, em face destes eventos todos, não há dúvidas de onde estamos vivendo na história profética. Estamos vivendo no tempo do fim, no terreno profético. E é momento agora de buscarmos as 5 chaves de sobrevivência. Relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Saber no que você crê, um plano de crescimento espiritual, vida simples, vigor físico, mental e espiritual, irmão. Infelizmente, os eventos podem nos pegar de surpresa, assim como pegaram de surpresa as 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. E virgem, ou mulher pura, em profecia representa a igreja. Está falando da igreja de Cristo. E ele diz, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Verso 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Quem você é nessa história, irmão? Aparentemente, na igreja somos todos iguais e parecidos. Mas a diferença está aqui no verso 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. O noivo tardou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Quem é este que grita? O noivo se aproxima. Aqueles que estavam atentos, aqueles que estavam vigiando para alertar as virgens. Despertem, o noivo se aproxima. E todas despertam. A diferença é aquelas que tinham azeite, aquelas que oravam, mesmo dormindo um pouco, mesmo pegando um pouco no sono, mas ainda jejuavam, ainda mantinham comunhão com Cristo, em meio ao desânimo, em meio à demora. Outras não tinham mais tempo para a comunhão com Cristo. Infelizmente, não foram reconhecidas como Igreja de Jesus. Quem somos nós nesta história, irmãos? Quem somos nós? Na verdade, quem é você? Quem sou eu? Reflita nisto. Venha comigo nesta oração. Pai eterno, muito obrigado por nos mostrar isto e sabemos hoje que a sua vinda está mais próxima do que ontem. Prepara os nossos corações para os eventos finais. Prepara o nosso coração para receber a chuva serródia. Prepara o nosso coração para os momentos dramáticos que este mundo ainda vai viver. Que estejamos selados com teu santo selo, preparados para a eternidade em nome de Jesus. Dá-nos um sábado maravilhoso. Oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós nos veremos no próximo vídeo, aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, para que esta mensagem alcance mais corações. Até lá!